Fala moçada, bem-vindos à aula mais importante da pneumologia, porque hoje a gente vai conversar sobre pneumonia adquirida na comunidade, PAC. E olha só, com certeza você conhece algum familiar ou algum colega que já teve pneumonia. Então vamos entender melhor para que você diagnostique e trate da forma correta, tá bom? Então vamos lá. Dividir a aula em duas partes. A primeira parte a gente vai falar basicamente sobre definição diagnóstica, fisiopatologia e quais são os micro-organismos relacionados à pneumonia. E na segunda parte a gente vai conversar sobre diagnóstico, estratificação de risco nos 30 dias subsequentes à pneumonia, como que trata e olha só o último item, como que previne evento pneumônico. Então preste atenção a tudo isso. Vamos lá. Olha só, a definição de pneumonia é muito simples. É um processo inflamatório. Esse processo precisa ser necessariamente agudo, ou seja, é questão de horas a dias. Infecção que tem tempo prolongado de sintomas, semanas, meses, esquece, isso não é pneumonia, tá bom? Ela precisa necessariamente estar relacionada a infecções virais, bacterianas ou fúngicas, e lembra que fungo é mais comum principalmente nos pacientes imunossuprimidos, e por último, e não menos importante, é que o paciente com pneumonia adquirida na comunidade, ele precisa, na pior das hipóteses, estar internado em ambiente hospitalar por 48 horas, porque após 48 horas, esse paciente não tem mais PAC, ele tem pneumonia adquirida no hospital e os micro-organismos relacionados a esse eventual processo infeccioso, eles são diferentes daqueles da comunidade. Então, presta atenção, é um processo inflamatório, causado por algum agente infeccioso, precisa ser agudo e no máximo até 48 horas da admissão hospitalar, tá bom? E olha só que interessante, se você tirasse uma foto microscópica do teu paciente com pneumonia, o que a gente veria era exatamente isso aqui, ó, os alvéolos, alguns saudáveis e outros preenchidos por um exudato inflamatório. É isso que acontece com o preenchimento alveolar e que faz com que haja um desacoplamento entre a ventilação e a perfusão dentro dos alvéolos e o paciente fique hipoxêmico. Então, é exatamente isso que acontece a nível microscópico no pulmão de um paciente com pneumonia, tá bom? E olha só que interessante, cerca de 8% dos pacientes que internam com PAC, eles morrem durante a internação, ou seja, uma entidade importante do ponto de vista de mortalidade. Outro detalhe importante, esses pacientes custam ao Sistema Único de Saúde por internação em torno de R$ 1.000. E olha só quantos pacientes internam por ano, 630 mil pacientes. Então a gente gasta uma baita grana só com pacientes com pneumonia, uma entidade que muitas vezes pode ser prevenida. Mas eu vou te contar um segredo, dessas 630 mil internações, põe aí que metade não é pneumonia. Metade é câncer, é DPOC exacerbado, é asma, mas a gente acaba chamando erroneamente de pneumonia, tá bom? Então vamos lá, olha que interessante, do ponto de vista de etiologia, quer dizer, o micro-organismo por trás do processo infeccioso, o mais comum em todas as faixas etárias, exceto nas crianças pequenininhas, é o Streptococcus pneumoniae. Esse é o mais comum. Mesmo que o paciente seja soro positivo, o mais comum é esse agente que a gente chama simplesmente de pneumococo. Na sequência, o que a gente tem muito comum também é o Mycoplasma pneumoniae, bem como a Chlamydia pneumoniae, que são germes atípicos. E é interessante a gente conhecer esse grupo, não porque ele cause sintomas ou alterações radiológicas distintas, mas sim porque o esquema antibiótico voltado para eles é diferente. Então, ficar atento a isso. E outra coisa interessante, galera, que está aumentando muito a incidência, na verdade, a gente está começando a descobrir mais, porque a gente tem ferramentas melhores de diagnóstico, são as infecções virais. Então, é muito comum uma infecção que começa nas vias aéreas superiores, daqui a 2, 3 dias o paciente está evoluindo com um quadro de pneumonia, e que foi causado por um vírus, e que muitas vezes apresenta exatamente o mesmo contexto clínico, inclusive radiológico, dos pacientes que têm infecção por bactéria, tá bom? Então, lembrem-se desse. E, por último, o hemófilos influenza, que também é super importante, como agente dos pacientes que a gente trata de pneumonia sem gravidade, ou seja, aquele que você trata no teu consultório, faz a receitinha e ele vai para casa. Olha que interessante, à medida que o paciente fica mais grave, mas ele continua adquirindo a infecção na comunidade, os germes começam a mudar um pouquinho. Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, o surgimento da legionela, que é o terceiro atípico. A gente tem basicamente a clamídia, o micoplasma e a legionela como atípicos, tá? E os demais continuam, pneumococo, infecções virais, hemófilos influenza. E à medida que a gente aumenta ainda mais a gravidade do paciente, aqueles com formas graves de PAC,
Aí a gente começa a observar bacilos gram-negativos, ou BGN, e por último, Staphylococcus aureus. Então preste atenção, à medida que a gente migra do paciente menos grave para o mais grave, pode haver a mudança discreta do ponto de vista de etiologia. Mas o tratamento a gente vai rever e vocês não vão errar isso, tá bom? Olha só que interessante, a relação entre vírus e bactérias é muito comum, inclusive na nossa prática clínica. E esse gráfico ele mostra basicamente que à medida que a gente tem mais infecção, ó, são picos de infecção por bactéria, a gente tem o mesmo pico de infecção por vírus. Olha que interessante, esses gráficos ele tem uma característica que se eu simplesmente juntar um ao outro, eles são absolutamente superponíveis. Ou seja, mesmo aquele paciente que interna com quadro viral, ele pode ter uma superinfecção por um agente bacteriano. Ou seja, se você identifica ou isola um vírus, esse paciente tem risco de evoluir com a superinfecção com um agente bacteriano. Então, preste atenção, porque a gente não pode errar esse tratamento, tá bom? E olha só que interessante, o que é que tem a ver na parte de fisiologia. O que tem a ver uma quadra de tênis? Significa dizer que se você pegar os seus alvéolos, desembrulhar e deixar ele num plano, eles têm a mesma área de superfície de uma quadra de tênis, galera. Ou seja, a nossa área de superfície, o nosso contato alvéolo meio ambiente é absolutamente gigantesco. É por isso que a gente tem muito contato com micro-organismos e é por isso mesmo que pneumonia é tão prevalente na comunidade, tá? E olha que interessante, quais são os mecanismos que levam ao quadro pneumônico? O primeiro passo, o mecanismo mais comum relacionado, o primeiro passo é a colonização da orofaringe, ou seja, a bactéria ou vírus, ele vem e gruda nas vias aéreas superiores. E depois disso, a gente tem um mecanismo de microaspiração o tempo todo, mesmo em pacientes absolutamente saudáveis, a gente está microaspirando. Então, o micro-organismo grudou na tua via aérea, você microaspirou, ele chegou até o parênquima pulmonar, às vezes ele consegue ser eliminado, e naquele paciente, ou naquele momento em que o micro-organismo consegue atingir o parênquima sem ser eliminado, ele causa o fenômeno infeccioso, ele causa uma desbiose. O que é isso? Ele muda os agentes que estão dentro do pulmão, porque hoje em dia já está claro para a gente o seguinte, moçada, o pulmão ele é colonizado por bactérias, por vírus e eventualmente até por fungos. Então, o que acontece no processo pneumônico é um desequilíbrio entre essas bactérias, entre esses micro-organismos, e esse desequilíbrio acontece justamente quando eu colonizo por uma bactéria nova a minha via aérea superior, eu aspiro esse inóculo de agente infeccioso e ele causa um desequilíbrio dentro da minha flora bacteriana. Daí, sim, vem o processo pneumônico, tá bom? O outro mecanismo muito comum é a macroaspiração. A gente acabou de conversar sobre a microaspiração, que é o mais comum, mas a macroaspiração é só você lembrar daquele seu amigo bebum, que vai para a festa, toma todas, começa a vomitar e depois cai no sono. Esse paciente ele tem uma lentificação no reflexo da glote e ele começa simplesmente a aspirar grandes quantidades de conteúdo gástrico e esofágico para dentro do pulmão. Então, esses pacientes eles têm uma fase de pneumonite química que depois pode evoluir ou não para uma pneumonia bacteriana. Então, lembra, a macroaspiração é o teu colega que vai para a festa, toma todas e depois fica caído no chão, tá bom?